Boa noite, amigos. Vamos retomar o estudo do Evangelho, iniciando com a prece. Vamos elevando o nosso pensamento a Deus e a Jesus, nos conectando com a espiritualidade amiga que se faz presente, com o Frei Fabiano de Cristo, e vibrando amorosamente por nossa casa, por nossa família, por todos aqueles que necessitam, por aqueles que estão passando pela prova da doença, pelos nossos irmãos que encontram-se acamados nos hospitais, pelos que se encontram aflitos e desesperançados. Que Deus possa amparar a cada um de seus filhos e fortalecer na fé e na confiança. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós, Senhor, o teu reino, e seja feito, Pai, a tua vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, à medida em que aprendemos a perdoar os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentações, e livra-nos da prática e do pensamento de todo mal. Que assim seja. Hoje nós estudaremos o item 14. Bem-aventurados os aflitos, capítulo 5. O suicídio e a loucura. E o Evangelho nos diz: a calma e a resignação adquiridas na maneira de encarar a vida terrena e a fé no futuro dão ao espírito uma serenidade que é melhor preservativo da loucura e do suicídio. Com efeito, a maior parte dos casos de loucura são provocados pelas vicissitudes que o homem não tem forças de suportar, pelas provas, meus amigos? Se, portanto, graças à maneira por que o Espírito o faz encarar as coisas mundanas, ele recebe com indiferença e até mesmo com alegria os reveses e as decepções que em outras circunstâncias o levariam ao desespero. É evidente que essa força que o eleva acima dos acontecimentos preserva sua razão dos abalos que poderiam perturbar. O mesmo se dá com o suicídio. Se excetuarmos os que se verificam por força da embriaguez e da loucura e que podemos chamar de inconscientes, é certo que sejam quais forem os motivos particulares, a causa geral é sempre o descontentamento. Ora, aquele que está certo de ser infeliz apenas um dia e de se encontrar melhor nos dias seguintes, facilmente adquire a paciência. Ele só se desespera se não ver um termo para os seus sofrimentos. E o que é a vida humana em relação à eternidade, senão bem menos que um dia? Então ele está nos dizendo aqui que aquele que crê no futuro, que confia em Deus, que sofre com resignação, que passa pelas provas, mas de uma maneira resignada, ele consegue encontrar um alento e facilmente adquire a paciência, Ele só se desespera se não ver um termo para os seus sofrimentos. E o que é a vida humana em relação à eternidade? O que é? Sabemos que somos espíritos eternos, que já vivemos muitas encarnações, que já fomos e voltamos muitas vezes. Então, o que é uma existência de prova e dificuldade diante da eternidade que nos aguarda, Mas aquele que não crê na eternidade, que pensa tudo acabar com a vida, que se deixa abater pelo desgosto e o infortúnio, só vê a morte o fim dos seus pesares, nada esperando, acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar as suas misérias pelo suicídio.
A incredulidade, a simples dúvida quanto ao futuro, as ideias materialistas, em uma palavra, são os maiores incentivadores do suicídio. Elas produzem a frouxidão moral. Quando vemos, pois, homens de ciência que se apoiam na autoridade do saber, esforçarem-se para provar aos seus ouvintes ou aos seus leitores que eles nada têm a esperar depois da morte, não o vemos tentando convencê-los de que, se são infelizes, o melhor que podem fazer é matar-se. Que poderiam dizer para afastá-los dessa ideia? Que compensação poderão oferecer-lhes? Que esperanças poderão propor-lhes? Nada além do nada, de onde é forçoso concluir que, se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva possível, mais vale atirar-se logo a ele do que deixar para mais tarde, aumentando assim o sofrimento. A propagação das ideias materialistas é, portanto, o veneno que inocula em muitos a ideia do suicídio, e os que se fazem seus apóstolos assumem uma terrível responsabilidade. Com o Espiritismo, a dúvida não sendo mais permitida, modifica-se a visão da vida. O crente sabe que a vida se prolonga indefinidamente para além do túmulo, mas em condições inteiramente novas. Daí a paciência e a resignação, que muito naturalmente afastam a ideia do suicídio. Daí, numa palavra, a coragem moral. O Espiritismo tem ainda, a esse respeito, outro resultado igualmente positivo e talvez mais decisivo. Ele nos mostra os próprios suicidas revelando a sua situação infeliz e prova que ninguém pode violar impunemente a lei de Deus, que proíbe ao homem abreviar a sua vida. Entre os suicidas, o sofrimento temporário em lugar do eterno, nem por isso é menos terrível, e sua natureza dá o que pensar a quem quer que seja tentado a deixar este mundo antes da ordem de Deus. O espírita tem, portanto, para opor a ideia do suicídio, muitas razões. E quais são elas, meus amigos? A certeza de uma vida futura, na qual ele sabe que será tanto mais feliz quanto mais infeliz e mais resignado tiver sido na terra. A vida futura depende de como vivemos essa nossa vida, A certeza de que, abreviando a sua vida, chega a um resultado inteiramente contrário ao que se espera, que foge de um mal para cair em outro ainda pior, mais demorado e mais terrível, que se engana ao pensar que, ao se matar, irá mais depressa para o céu. Que ideia tola essa, não é? Que o suicídio é um obstáculo à reunião no outro mundo com as pessoas de sua afeição, que lá espera encontrar. O suicídio nos distancia das pessoas que amamos. Muitas vezes, de forma equivocada, achamos que, colocando um fim nas nossas vidas, iremos reencontrar os amores, as afeições. Ideia tola, vai nos distanciar ainda mais, De tudo isso resulta que o suicídio, só lhe oferecendo decepções, é contrário aos seus próprios interesses,
Por isso, o número de suicídios que o Espiritismo impede é considerável. E podemos concluir que quando todos forem espíritas de verdade, aquele que conhece e aplica o Evangelho de Jesus em si, não é verdade? Porque às vezes a gente fala, lê, teoriza, mas não aplica, né? E aí, continuando, não haverá mais suicídios conscientes. Comparando, pois, os resultados das doutrinas materialista e espírita sob o ponto de vista do suicídio, vemos que a lógica de uma conduz a ele, enquanto a lógica de outra o evita, o que é confirmado pela experiência. Então, esse trecho do Evangelho nos fala um pouco sobre as causas das aflições que leva, até o suicídio. E aí tem um artigo que eu gostaria de dividir com vocês. Ele está publicado na revista Universo Espírita em outubro de 2008 e também está no site do Consolador, no artigo do jornal Consolador, tá? Que ele fala sobre suicídio. E ele nos diz: problemas, decepções, sofrimentos e a imaginação da morte como o fim de tudo são fatores que levam muitas pessoas a desejar colocar um fim na sua própria existência. Compreender a imortalidade da alma e a reencarnação como leis naturais oferece um novo entendimento da vida, demonstrando que o suicídio não resolve nada, não resolve coisa alguma. Adentrando a visão espírita a respeito do assunto, podemos colocar em cena algumas outras causas que ampliarão consideravelmente o entendimento do tema. Allan Kardec, ao discorrer sobre o tema suicídio e a loucura em O Evangelho segundo o Espiritismo, afirma que a incredulidade, a simples dúvida quanto ao futuro, as ideias materialistas, em uma palavra, são os maiores incentivadores do suicídio. Elas produzem a frouxidão moral. Em que se baseiam estas afirmações de Kardec? Os conceitos básicos da doutrina dão sustentação às suas assertivas, pois nos é ensinado que somos espíritos imortais. Como falamos anteriormente já, reencarnamos e desencarnamos diversas vezes. Somos criados por Deus para a plenitude de nossas expressões de inteligência e emotividade. Vivemos transitoriamente encarnados em um corpo físico, mas é momentâneo, não é? Nossa verdadeira vida é a vida espiritual, não a vida material. Ao deixarmos de viver neste mundo, atravessaremos a fronteira tênue que nos separa do outro mundo, o espiritual, que é a nossa pátria de origem. As diversas experiências pelas quais passamos fazem parte do nosso aprendizado e das correções de rumo necessárias. Daí a ideia de um Deus justo e misericordioso que sempre nos fornece oportunidade para prosseguirmos em novas tentativas de superação dos nossos equívocos. Então, por que nós estamos aqui encarnados? Para a reparação das nossas faltas, para nosso aprendizado, para nossa evolução. E quando tomamos a decisão pelo suicídio, estamos sendo contrários ao que foi designado por Deus.
Não é verdade? Estamos dizendo para Deus que nós não aceitamos a prova, que nós não queremos. E aí, colhemos a dificuldade quando resolvemos cometer esse ato. E continuando, o corpo físico não nos pertence, não é nosso, é dado por empréstimo. Não podemos dispor dele a nosso bel prazer. Ele nos diz que não é como um objeto que podemos dispor, mas antes é uma concessão temporária de que devemos prestar conta. A vida é uma sucessão de desafios. Uma vez enfrentados, nos faz amadurecer, promovendo novas etapas de aprendizado. É como se, nossa, estou apto para essa matéria, posso passar adiante, não é assim? A dor, o sofrimento são elementos naturais que nos alertam e convidam-nos a corrigir. Portanto, podemos abandonar o hábito de culpar a Deus por nossos infortúnios. Não cabe, principalmente no conhecimento espíritas, né? Baseado nesses ensinamentos trazidos pelos espíritos superiores, Kardec nos chama a atenção para o efeito nocivo das ideias materialistas e da incredulidade, geradoras da frouxidão moral, que aconselha por sua vez a desistência da luta diante dos problemas e das dificuldades, conduzindo ao ato do suicídio. Se após a morte nos depararemos com o nada, qual a razão para suportarmos as aflições? Podemos então considerar que há, em princípio, duas causas que podem induzir o indivíduo a se autodestruir. Uma de caráter social, que é o cultivo das ideias materialistas pelo grande contingente de pessoas que partilham dessas ideias, e a outra individual, que é a atitude da própria pessoa diante dos desafios de luta na vida. Uma outra causa pode ainda ser acrescentada à indução obsessiva, o processo obsessivo. Isto é, a influência de um espírito movido por vingança ou outro sentimento inferior que consegue entrar em sintonia e envolver a sua vítima a ponto de forçá-la na tomada da decisão. Isso ocorre por vezes de modo totalmente inconsciente, dependendo do estágio de subjugação ao qual a pessoa foi conduzida, o que não ausenta, evidentemente, a responsabilidade relativa do obsidiado. Então tem uma correção aqui com relação à vítima, porque não somos vítimas, somos vítimas de nós mesmos. Né? E quando ele fala que não se ausenta, evidentemente, a responsabilidade do obsediado, é porque fomos nós que abrimos a porta, fomos nós que buscamos a sintonia, não é? A responsabilidade também é nossa. A responsabilidade será compartilhada? Sim, porque ele está aqui nos induzindo, mas eu também permiti que ele entrasse, não é? Então, precisamos tomar cuidado com isso. Aprofundando a visão espírita, Kardec coordenou no século XIX a sistematização dos ensinos dos espíritos, que contém elementos de ciência, filosofia e orientação ético-moral. Por distanciar-se das religiões tradicionais e por não comungar com as ideias da ciência materialista de sua época, o espiritismo eliminou os traços de mistério e morbidez que cercavam a morte. Então não era mais um tabu, era a continuação da vida. E aí, continuando, ele fala que trouxe a morte ao palco da vida, demonstrando de modo racional e experimental que os mortos continuam vivos. Não é de surpreender que os adeptos desta nova ordem, os espíritas, encarem a morte de outra maneira.
como a morte apresentada nas obras que fundamentam o Espiritismo e naquelas outras que a complementam. Em O Livro dos Espíritos é dito que a morte é apenas destruição do corpo. O que morre é o corpo físico, o espírito continua, que é o envoltório que reveste o espírito. Um outro corpo sobrevive à destruição do corpo físico. Há, pois, no ser humano 3 elementos: a essência, que é o espírito, o perispírito, que é o corpo espiritual, e o corpo físico, veste temporária, destinada a nos permitir a permanência neste planeta por determinado tempo. O que, do ponto de vista meramente orgânico, é visto como cessação, fim, na visão espírita, é tido como uma etapa de transição entre as 2 dimensões da vida. Daí podemos afirmar que morremos ao reencarnarmos, pois deixamos a condição de espírito desencarnado e morreremos novamente a partir ao abandonarmos a condição de espíritos encarnados. O medo de morrer, curiosamente, existe tanto na vida, no mundo espiritual, quanto na volta para lá. Existe tanto na vinda do mundo espiritual para o mundo material, quanto na volta do mundo material para o mundo espiritual, né? Ao nascermos, trazemos uma programação, um roteiro a ser cumprido, e nesse roteiro já está prevista com mais ou menos precisão o nosso retorno. Se vamos conseguir permanecer encarnado durante esse período previamente demarcado, é outra história, é o destino de cada um, é o nosso livre-arbítrio, que ao longo da nossa trajetória construímos. Por meio da psicografia de Chico, André Luiz tratou com mais detalhe essa questão, dizendo que alguns poucos conseguem a condição de completistas, que no dizer de André Luiz são aqueles que completam o tempo certo de vida no corpo físico, e raro são os que, já tendo conseguido completar o tempo previsto, ainda ganham um tempo extra, uma sobrevida. O mais comum é retornarmos antes. Ao retornarmos antes, podemos ser considerados como suicidas indiretos ou inconscientes, como ocorreu com o próprio André Luiz, conforme seu relato no livro Nosso Lar. Nesse caso, a responsabilidade atribuída a nós será menor, de acordo com os conhecimentos de que dispunhamos quando encarnados ou por conta de outras razões que nos anteciparam ao desencarne. A noção do suicídio é, pois, ampliada, pois o modo como vivemos também pode nos abreviar a vida, e o que nos torna responsáveis e sujeitos às consequências decorrentes, os vícios, os desequilíbrios, os ataques de cólera, de raiva, né? Tudo isso abrevia a nossa existência. Tudo isso causa mal ao nosso corpo físico. E aí, desta forma, estamos abreviando a nossa existência. O que importa aqui é a conscientização dos valores da vida e a importância de preservá-la para cumprirmos os nossos objetivos nesta encarnação. A vida após a vida não é um processo de erro e castigo, mas trata-se de educação, de educação voluntária e consciente do espírito, que conhece as suas faltas e pede a Deus uma nova oportunidade, né? Essa é a nossa condição, meus amigos. Imploramos para reencarnar, pedimos uma nova oportunidade. E para finalizarmos a leitura de hoje, eu divido com vocês uma mensagem extraída do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditada pelo Espírito de Emmanuel. O item é 83, Aflições. Ele faz uma citação do Evangelho: mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições do Cristo,
Está em Pedro, versículo 4 e 13. É inegável que em vosso aprendizado terrestre atravessareis dias de inverno ríspido, em que será indispensável recorrer às provisões armazenadas no íntimo, nas colheitas dos dias de equilíbrio e abundância. Completareis o mundo na desilusão de amigos muito amados, como o templo em ruínas, sob os embates de tormenta cruel. As esperanças fornecerão distantes, os sonhos permanecerão pisados pelos ingratos. Os afeiçoados desaparecerão uns pela indiferença, outros porque preferiram a integração no quadro dos interesses fugitivos do plano material. Quando surgir um dia assim em vossos horizontes, compelido-vos à inquietação e amargura, certo, não vos será proibido chorar. Entretanto, é necessário não esquecerdes a divina companhia do Senhor Jesus. Supondes acaso que o Mestre dos Mestres habita em uma esfera inacessível ao pensamento dos homens? Julgais porventura não receba o salvado ingratidões e apodros por parte das criaturas humanas diariamente? Antes de conhecermos o alheio mal que nos aflige, ele conhecia o nosso e sofria pelos nossos erros. Não olvidemos, portanto, que nas aflições é imprescindível tomar-lhe a sublime companhia e prosseguir avante com a sua serenidade e o seu bom ânimo. Então, que possamos refletir sobre essa mensagem e toda vez que vier o sentimento de angústia, de aflição, de desespero, que possamos elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus e nos conectar com esse nosso Pai que tanto nos ama e a Jesus, que é o nosso Mestre, que nos guia, que como o texto nos diz, Ele conhece o nosso sofrimento e está sempre de braços abertos, aguardando por nós. Fiquem com Deus, boa Olá, boa noite a todos. Estamos dando início a mais uma leitura, mais um estudo do nosso livro Diversidade dos Carismas, do Hermínio Miranda, como toda quarta-feira. E para iniciar, como sempre, vamos ler uma pequena historinha, não é? Para iniciar bem aí os nossos estudos. E essa nós extraímos do livro do Guilherme Cordeiro, que chama-se Histórias que Tocam o Coração. E o título da nossa historinha de hoje é Filhotes à Venda. E começa com uma frase da Jeanne Churchill, que diz o seguinte: a vida nem sempre é como se deseja que ela seja, mas extrair o máximo dela, como se apresenta, é o único modo de se encontrar a felicidade. Então vamos à nossa historinha. Um lojista
estava fixando na porta de sua loja um cartaz onde se lia filhotes à venda. Cartazes como esse têm o poder de atrair crianças pequenas e, na verdade, um garotinho apareceu sob o cartaz do lojista. Perguntou: por quanto o senhor vai vender os filhotes? O dono da loja respondeu: entre 30 e 50 dólares. O garoto enfiou a mão no bolso e tirou uns trocados. Tenho 2 dólares e 37, disse ele. Posso dar uma olhada neles? O dono da loja sorriu, assobiou e do canil logo saiu Lady, que veio pelo corredor, seguida de 5 pequenas e miúdas bolinhas de pelo. Um dos filhotes tinha ficado consideravelmente para trás. Imediatamente, o garotinho indicou o filhote atrasado, que se movia com dificuldade, e disse: o que há de errado com aquele cachorrinho? O dono da loja explicou que o veterinário havia examinado o filhotinho e descobrira que ele não possuía uma articulação do quadril. Ele mancaria para sempre. Seria defeituoso para sempre. O garotinho ficou animado. Este é o filhote que eu quero comprar. O dono da loja disse: não, você não pode comprar este cachorrinho. Se você realmente o quiser, eu o darei a você. O garotinho ficou muito aborrecido, olhou diretamente nos olhos do dono da loja e, com o dedo em riste, lhe disse: eu não quero do senhor um presente. Aquele cachorrinho vale exatamente tanto quanto os outros, e eu pagarei o preço real. Na verdade, eu lhe darei 2 dólares e 37 agora e 50 centavos por mês até que eu tenha pago tudo. O dono da loja se opôs. Você não quer realmente comprar este cãozinho. Ele nunca será capaz de correr, saltar e brincar com você como os outros filhotes. Diante disso, o garotinho abaixou-se e enrolou a perna da calça, revelando uma perna esquerda gravemente deformada e aleijada, amparada por um grande braço de metal. Ele olhou para o dono da loja e respondeu suavemente: bem, eu também não corro assim tão bem, e o filhotinho precisará de alguém que compreenda isso. Então aí fica a nossa historinha de hoje, para que a gente pense um pouco. Bem, nós vamos então agora à leitura do nosso livro. Nós estamos ainda no capítulo 15, que fala da psicofonia, e nós já estamos mais ou menos na metade aí do item 11, onde nós paramos, onde aqui o autor fala sobre a mediunidade, né, da Regina, das particularidades que ela possui e como também de outros tipos de mediunidade, principalmente sobre a questão do animismo, né? É um trecho que precisa ser lido com bastante atenção para que a gente possa então aprender realmente tudo aí, aquilo que o autor está querendo nos passar. Então vamos lá à leitura, continuando de onde nós paramos na semana passada. Essas distinções me parecem fundamentais ao bom entendimento dos mecanismos da mediunidade, bem como a exata conceituação de fenômeno mediúnico em contraste com fenômeno anímico. Este último não constitui nenhum fantasma assustador que é preciso combater tenazmente a ponto de inibir médiuns e espíritos manifestantes. É certo que precisam ser corretamente identificados, um e o outro. E isso não é difícil de ser feito se aplicarmos ao exame de cada caso, como recomenda a doutrina, os critérios aferidos do bom senso, instruído por um conhecimento seguro,
convicto e profundo do espiritismo e dos fenômenos que ocorrem no seu contexto. Suponhamos que o médium escreva uma mensagem psicográfica que o dirigente atento imagina ser de autoria do seu próprio espírito, ou melhor, que seja uma comunicação anímica recebida segundo a técnica que os ingleses chamam de escrita automática. Qual é o problema? O espírito do médium também não terá o que dizer só porque está encarnado? Kardec observa sutilmente que alguns dos seus comunicantes eram espíritos que naquele momento poderiam estar encarnados e falavam como espíritos. O que se tem a fazer num caso desses é aplicar a mesma recomendação de sempre: examinar cuidadosamente o conteúdo da mensagem e julgá-la na base de um texto como outro qualquer, isto é, pelo seu valor intrínseco, não pela sua origem. Tem algo aproveitável? Está coerente com os postulados fundamentais da doutrina espírita? Oferece sugestões razoáveis? Chama atenção para aspectos interessantes? Traz uma contribuição construtiva? Faz uma advertência necessária? É o que importa. Além do mais, podem textos como estes servir como elementos auxiliares no estudo da própria personalidade do médium e trazer contribuições que venham resultar em benefício para o seu trabalho. Se a comunicação é psicofônica, ou seja, se o médium transmite uma mensagem como espírito e não como ser encarnado, nada de apavoramento. Examinemos o que ele tem a dizer. É o que ocorre, por exemplo, no fenômeno de regressão da memória. Casos em que o sensitivo tem coisas da maior importância a dizer. Observamos no livro A Memória e o Tempo que o espírito de uma empregada doméstica, inculta até, chamada Josefine, uma vez desdobrada pelo coronel de Rochas, transmite a ele observações e orientações de incontestável valor. Na vida normal de vigília, contudo, era astronômica a distância cultural entre ela e o eminente cientista. Acho mesmo que algumas mediunidades embotadas ou inibidas poderiam até ser desobstruídas e postas a funcionar com melhor aproveitamento após algumas sessões de desdobramento consciente e regressão, conduzidas por pessoas devidamente preparadas para isso. Quanto a mim, tenho casos concretos a respeito para corroborar esta tese. Se, por outro lado, o médium tem uma crise espontânea de regressão em uma plena sessão mediúnica e fala como espírito, é preciso ouvi-lo com a mesma atenção que daríamos a um espírito desencarnado nele manifestado. O que terá a dizer? E por quê? O que se pode fazer para ajudá-lo? Tais regressões ocorrem às vezes sem que os circunstantes percebam, provocadas pela presença de espíritos desencarnados vinculados ao médium, por antigos episódios ainda não solucionados satisfatoriamente. Animismo não é sinônimo de fraude ou de mistificação. Se ocorre, tem sua razão de ser, e é preciso investigar que razões são essas e como resolver os eventuais problemas
suscitados. E se ocorrer fraude ou mistificação, também será preciso pesquisar o problema e não investir contra o médium. Além do mais, é preciso insistir e reiterar incansavelmente que o fenômeno mediúnico só existe acoplado ao fenômeno anímico. Sem o espírito encarnado, o ânima, funcionando como médium, não há fenômeno mediúnico. Todo fenômeno mediúnico tem, por conseguinte, uma coloração anímica, um componente anímico, uma colaboração óbvia e indispensável do espírito encarnado, que os espíritos definiram como alma. Pelo que ficou exposto neste livro até aqui, podemos observar que há uma riqueza muito mais ampla de fenômenos anímicos do que de fenômenos mediúnicos, e que estes nunca ocorrem em grau de pureza absoluta, ou seja, sem o mais leve toque de animismo, pois a alma do médium nele se envolve, e tem mesmo de envolver-se. Do contrário, não haveria fenômeno mediúnico. Discutidos tais aspectos, sem esgotá-los, obviamente, mas creio que, com as conotações suficientes a uma boa avaliação da questão, acho que podemos passar às considerações em torno dos problemas específicos do que estamos chamando de semiologia da comunicação e do desenvolvimento da mediunidade. Aí vem uma nota que fala sobre psicografia. Tão habituados estamos a considerar a psicografia como fenômeno tipicamente mediúnico que nos esquecemos dela como fenômeno anímico, no qual o sensitivo funciona como médium de si mesmo, ou seja, do seu próprio espírito. A psicografia é um fenômeno dicotômico que tanto pode figurar na categoria dos fatos anímicos, quanto entre os que compõem o amplo leque das manifestações mediúnicas. Quanto ao termo em si, e ao contrário de vários outros, como vimos, julgo poder considerá-lo adequado a uma aceitável conceituação dos fenômenos que se propõe rotular. Trata-se realmente de uma escrita, grafia, melhor, de natureza psíquica, ainda que dotada de características peculiares e específicas, pois, no fundo, toda escrita é uma manifestação do psiquismo humano. Ainda está pouco difundido o emprego da palavra, especialmente entre os povos de língua inglesa, entre os quais circula uma boa literatura especializada de pesquisa, de vez que continua sendo usada neste idioma a conhecida expressão automatic writing, isto é, escrita automática, bem mais imprecisa, como se vê. Para não expandir esta breve notícia além dos limites em que estamos procurando conter este livro, valho-me do excelente estudo do Dr. Nandor Fodor Verbete Automatic Writing, de sua Enciclopédia da Ciência Psíquica, no qual o assunto é tratado com abundância de informações, critério seletivo e bom senso. Define ele a escrita automática como textos produzidos sem o controle do ser consciente. Poderíamos, de certa forma, questionar sua conceituação por sabermos que o espírito exerce pleno controle da situação e está sempre consciente, sem o que não poderia produzir o texto.
O que ocorre é que a consciência está presente no ser em vigília e ausente, mas não inexistente, no estado de transe. Não há, portanto, esse automatismo que a expressão parece sugerir, como se os textos emergissem de um mecanismo impessoal à revelia do consciente. Então, nos dizendo aí que todo médium realmente tem sempre um pouco de consciência daquilo que está ali fazendo. A sua maneira e com sua terminologia específica, que pode divergir da que adotamos no contexto da doutrina espírita, o Dr. Fodor está bem alertado para o fato de que os textos da chamada escrita automática tanto podem emergir do próprio sensitivo, como serem gerados em uma mente estranha a dele. Em outras palavras, o eminente estudioso sabe que há uma psicografia anímica e uma psicografia mediúnica, embora não se utilize de tais palavras. A dificuldade, não apenas dele, mas de todos nós, consiste em distinguir uma da outra, aspecto a que aludiu Gabriel Delane, que propõe alguns critérios aferidores com esta finalidade. Nandor Fodor escreve o seguinte: é a modalidade mais comum de mediunidade, fonte de inúmeros casos de autoilusão e, ao mesmo tempo, um dos mais elevados e preciosos dons espirituais, de vez que, se confiável, abre um canal direto de comunicação com a finalidade de obterem-se ensinamentos do além. Entre esses dois extremos, muitos problemas de complexa natureza se apresentam ao pesquisador. Então, são anotações do Nandor, de 1969. Bem, realmente é esse o quadro. Tão complexo que não apenas tem gerado autoilusões desastrosas, mas também equívocos lamentáveis em pesquisadores que deixam sua competência neutralizar-se ante a paixão pelas ideias pré-concebidas, tentando enquadrar o fenômeno num corpo morto de hipóteses prediletas, em vez de deduzir as leis que o regem a partir da serena observação dos fatos. É preciso observar ainda que nem sempre a comunicação psicográfica de características mediúnicas provém de um espírito desencarnado. Já Kardec nos alertava para esse fato, ao informar que o espírito encarnado também pode comunicar-se através de um médium, como se desencarnado estivesse, pois não deixa de ser espírito somente porque está preso a um corpo material. Sobre esse aspecto, o Dr. Fodor tem interessantes contribuições a oferecer. Segundo ele, o jornalista inglês William Stead recebeu durante 15 anos comunicações dessa natureza de vários de seus amigos encarnados. Não lhe foi difícil comprovar a exatidão desses textos em uma meticulosa pesquisa pessoal que levou a termo e o convenceu da autenticidade dele. Pôde verificar nessas pesquisas que nem sempre os comunicantes tinham conhecimento do que lhe transmitiam. Stead não foi, porém, o único psicógrafo a produzir este tipo de fenômeno. Ele próprio conhecia pelo menos uma dezena de outros sensitivos com os quais acontecia o mesmo tipo de manifestação. Ok, gente? Então hoje nós vamos parar por aqui. Na semana que vem a gente continua aí esta leitura, tem que ser assim, bem pausadamente, para que a gente possa captar então tudo que o autor aí quer nos transmitir. Vamos então terminar por hoje a nossa leitura, agradecendo ao Pai de infinito amor e bondade mais esta oportunidade bendita de estarmos juntos aí estudando esta doutrina tão maravilhosa
e os fenômenos aí dela decorrentes. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão de cada dia dá-nos hoje e sempre, e perdoe as nossas dívidas, nos ensinando a perdoar aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações e livre-nos da prática e do pensamento de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus,